Amém. Bênção, obrigado ao Ministério de Louvor. Deus continue abençoando a vida de vocês. Os irmãos estão felizes com a chuva, amém? Eita, que alegria, não achei que ia ser um amém tão forte assim, não? Porque esse calor que faz aqui, uma chuva cai muito bem, né? Cai muito bem. Irmãos, já vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 11, nós estamos na nossa série de mensagens com o tema Eu Sou, mas Quero Mudar. Estamos trabalhando neste texto, na parábola do filho pródigo, uma história que Jesus conta para ensinar lições aos discípulos, aos seus seguidores, a todas aquelas pessoas que andavam próximas a Jesus. Jesus tinha essa prática de contar ali para aquelas pessoas parábolas, para que através daquelas parábolas as pessoas fossem ensinadas. E até hoje essas parábolas falam conosco, e nós estamos usando a parábola conhecida como parábola do filho pródigo para esta série de mensagens. Eu sou, mas quero mudar. Lembrando, recapitulando as últimas mensagens que nós tivemos, o Espírito Santo mostra para nós o nosso erro, ele aponta para nós o nosso erro, para que haja uma transformação. Muito obrigado, minha irmã. Para que haja uma transformação na nossa vida, diferente do diabo, que tenta nos acusar, nos deixar com um peso. O Espírito Santo não, ele nos mostra o nosso erro, para que nós possamos ter uma mudança de comportamento e assim não viver mais em pecado. Sempre nossa busca deve ser essa, não viver no pecado, buscar uma transformação. Por isso este tema, eu sou, mas quero mudar. Na primeira mensagem da série nós falamos sobre ganância. Eu sou ganancioso, mas quero mudar, falando de tudo aquilo que o filho pródigo, aquele filho mais velho, queria conquistar, queria ganhar, sem o merecimento, e deixando toda a família de lado, deixando seu pai de lado, simplesmente para ter uma vida gananciosa. E ele colocava os seus próprios desejos à frente de tudo, colocava seus próprios desejos à frente de Deus, à frente do próprio pai, à frente da família, à frente do irmão, de tudo. A ganância ia consumindo e foi consumindo ele, e fazendo com que tomasse decisões totalmente erradas e totalmente contrárias da vontade de Deus. Na segunda mensagem da série nós falamos sobre rebeldia. Eu sou rebelde, mas quero mudar. E nós vimos vários aspectos, vários versículos que falam sobre a rebeldia. Falamos muito sobre relacionamento entre pai e filho, relacionamento paterno nosso com Deus, o relacionamento quando nós tratamos Deus como nosso pai, sobre correção de filhos, sobre Deus nos corrigir e nós entendermos a correção de Deus para nós. Falamos muito sobre rebeldia, o que a rebeldia gera e o que o arrependimento também gera. E na mensagem de hoje, a terceira mensagem da nossa série, nós iremos trabalhar o tema Eu sou orgulhoso, mas quero mudar. Vamos falar sobre orgulho. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos ler mais uma vez essa parábola, que é muito rica. Interessante na leitura da Bíblia é que nós lemos tantas vezes o mesmo texto e Deus sempre fala de uma maneira nova, Ele sempre fala de uma maneira diferente. Eu já li esse texto aqui dezenas, talvez até centenas de vezes. Já ouvi pregações sobre várias perspectivas desse texto e Deus sempre fala de maneiras diferentes. Vamos pedir para que Ele fale mais uma vez ao nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se
com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de que cuidasse dos porcos. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Versículo 30. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado porque estamos mais uma noite aqui, Pai, fazendo a Tua vontade, estamos mais uma vez aqui ouvindo da Tua palavra, e nós sabemos que a Tua palavra é fiel, sabemos que a Tua palavra jamais volta vazia, Senhor. Que essa palavra possa entrar na nossa mente, que ela possa entrar no nosso coração e nos desafiar a sermos transformados, Pai, pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o único capaz de transformar a nossa vida, para que a nossa vida seja como a desse filho, que um dia esteve perdida, mas hoje é achada, porque nós somos achados pelo Senhor, e nós queremos honrar e glorificar o Teu santo nome. Por isso nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos destacar aí alguns versículos ao longo do nosso estudo dessa noite. Eu sou orgulhoso, mas quero mudar. Orgulho. O que é ser orgulhoso? Muitas pessoas são orgulhosas e ficam felizes por ser orgulhosas. Outras pessoas já entendem que o orgulho é algo que não é bom e que nós não devemos ter e que nós devemos abrir mão muitas vezes daquilo que nós achamos e daquilo que nós pensamos. E eu quero separar aqui rapidamente em dois tipos de orgulho. Sabe quando você recebe uma notícia muito boa sobre determinada pessoa e você fica muito feliz? Normalmente nós dizemos assim: nossa, estou muito feliz, estou orgulhoso de você, estou feliz da sua conquista. Talvez a melhor palavra que nós devêssemos usar não seria orgulho, né? Estou orgulhoso de você, mas sim, estou feliz porque você conseguiu isso. Não é disso que nós vamos falar essa noite, é de um outro tipo de orgulho
de quando nós estamos orgulhosos de algo que nós conseguimos e nós colocamos isso acima de qualquer outra coisa, e quando nós ficamos altivos, arrogantes, por causa de alguma coisa que nós fizemos e que nós alcançamos, ou quando nós estamos passando por uma determinada situação de dificuldade, mas o nosso orgulho, aquela nossa, o que as pessoas talvez chamariam de honra, que não é a melhor palavra também, não tem a coragem de se humilhar, porque tem aquele orgulho, não quer ferir o seu orgulho. Então, as duas principais palavras que são contrárias uma da outra que nós vamos usar essa noite é orgulho e humilhação. Eu sou orgulhoso, mas quero mudar. Eu quero aprender e eu preciso aprender a me humilhar. Eu preciso aprender a me humilhar. Porque quando nós nos humilhamos, nós conseguimos passar por uma transformação. Ah, mas pastor, eu vou me humilhar. Isso é tão feio, isso é tão chato, você ter que se humilhar para alguém. Preste atenção, meu irmão. O orgulho, ele é o contrário da humilhação. Se nós somos orgulhosos, daqui a pouco nós vamos ver isso em alguns textos, nós vamos ficar batendo a cabeça o tempo inteiro e não vamos chegar em lugar nenhum. Porque o orgulho não nos leva a lugar nenhum. Nós vemos aqui na história da parábola do filho pródigo que para que esse menino, para que esse jovem pudesse voltar para casa, ele teve que acabar com todo o seu orgulho. Acabar com todo o seu orgulho. Isso é um desafio muito grande em todas as áreas da nossa vida. Seja você pai ou seja você filho. Pai, mãe, sabe quando você faz alguma coisa errada, você dá um castigo que não deveria, dá uma bronca que não deveria e percebe que você estava errado, e você tem que pedir desculpa para o seu filho? Não, mas eu sou o pai. Como que eu vou pedir desculpa para o meu filho? Porque aí eu vou ser desautorizado. Da próxima vez que eu falar com ele, ele não vai me ouvir. A próxima vez ele não vai me obedecer. Não. Muito pelo contrário. Seu filho vai aprender com você que também deve se humilhar, que também deve aprender a se desculpar, que não deve ter o orgulho de fazer coisas erradas e não reconhecer aquilo. Porque todos nós erramos, todos nós fazemos coisas erradas, todos nós pecamos, fazemos coisas que desagradam a Deus. Porém, existe essa necessidade de nós quebrarmos esse orgulho, e esse orgulho só pode ser quebrado com a humilhação. O orgulho, ele afasta as pessoas, enquanto a humilhação aproxima. Se você olhar aí para o texto na sua Bíblia, para o versículo de número 20, a seguir se levantou e foi para o seu pai. Para ele se levantar e ir até o seu pai, ele teve que se humilhar. Ele já estava quebrando todo o seu orgulho, porque ele já tinha desperdiçado todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha tido como herança do seu pai, ele havia desperdiçado. E ele estava desejando comer a comida dos porcos. E quando ele pensa, quantos dos empregados de meu pai têm para comer de sobra? E eu aqui tendo que comer a comida dos porcos. Eu preciso voltar para casa. Mas essa volta para casa precisou ser uma volta diferente. Precisou ser uma volta sem orgulho. Já pensou? Ele poderia voltar assim, não. Meu pai me deu a parte da herança, mas eu ainda sou filho dele. Ele ainda é meu pai, é sangue do meu sangue, e eu vou voltar para casa e ele vai ter que me aceitar de volta, querendo ele ou não, porque eu sou filho dele. Mas não foi essa a atitude que ele teve. Ele teve a atitude de se humilhar, de entender o quanto ele estava errado, para poder se colocar no caminho de volta para casa. Ele quebra todo o seu orgulho para se colocar no caminho de volta para casa. Por outro lado, o pai
da mesma maneira, também quebra o seu orgulho. Porque aquele pai poderia simplesmente ver aquele menino voltando, ver o seu filho voltando e dizer, está voltando aquele meu filho, aquele ingrato. O que será que ele quer aqui? Deve ter dado tudo errado, veio aqui de querer voltar para casa. Mas a Bíblia diz aqui, você pode conferir aí no versículo número 20 também. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Quando o pai viu o filho vindo de longe, ele já quebrou todo o seu orgulho, se humilhou e foi correndo na direção do seu filho e abraçou e beijou aquele filho. Quando existe uma quebra do orgulho, a humilhação, as pessoas se aproximam. Quando existe o orgulho, uma guerra, uma briga, uma birra entre família, entre pai e filho, entre irmãos, esse orgulho afasta as pessoas. Nós não precisamos esperar o outro ter atitude. A atitude de quebrar esse orgulho precisa partir de nós. Para que isso se torne recíproco. É igual o perdão. Nós precisamos entender que quando alguém faz algo para nós, nós não precisamos ficar esperando aquela pessoa vir e pedir perdão. Nós podemos chegar, conversar com aquela pessoa e resolver aquela situação. Mas eu não fiz nada, ele que fez, tudo bem. Ele que fez, mas o que Cristo nos ensina? Cristo nos ensina a termos relações boas uns com os outros, com os nossos irmãos. Jesus Cristo nos ensina a perdoar. Jesus Cristo nos ensina a pedir perdão. Isso é a quebra de orgulho. Isso precisa estar presente na relação entre pai e filho. Porque você se lembra que essa parábola aqui que Jesus está contando, ela remete à relação entre pai e filho nossa com Deus. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós erramos, e nós vamos e pedimos desculpa, pedimos perdão para Deus, e Deus está lá de braços abertos, pronto para perdoar o nosso pecado. E aí os pais ficam tendo atitudes orgulhosas com os seus filhos. E aí quando o filho vai ficando mais velho, vai se tornando adolescente, começando a ficar jovem, aqueles conflitos começam, aquelas brigas começam, e para acertar isso fica muito difícil. Porque desde lá de quando o filho é pequeno, o filho foi vendo o pai, foi vendo a mãe, e vendo todo aquele orgulho, e ele foi aprendendo com isso. Se meu pai nunca está errado, eu também nunca estou errado. Se minha mãe nunca está errado, então eu também nunca estou errado. Se eles nunca pedem desculpa, por que eu preciso pedir desculpa? Eu sou orgulhoso, mas eu quero mudar. Nós precisamos dar este primeiro passo. Quando nós vamos trabalhar com criação de filhos, ensinar crianças, nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos ser o exemplo. E ser o exemplo não quer dizer ser mole, deixar a criança fazer tudo o que quer. Não é isso. Aliás, nem se deve deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Precisa ter limites, a criança precisa entender os ambientes, precisa entender os momentos, que existe hora para dizer sim, que existe hora para dizer não, que existe hora para espera, agora não é a hora, mais tarde. Negociar o que é negociável, lembra que nós conversamos sobre isso no domingo? Entrar num acordo naquilo que é possível entrar em acordo. Aquilo que é negociável não está em questão, mas aquilo que é possível, fazer um acordo. Porque o que acontece? Os pais das crianças dessa geração deixam as crianças fazerem tudo aquilo que elas querem. Ainda fica falando, não, que bonitinho, ele é só uma criança. Essa criança começa a crescer acostumada a fazer tudo aquilo que ela tem vontade, sem limites. E aí quando vai chegando na adolescência,
pré-adolescência, adolescência e juventude, aí o pai quer proibir a criança de fazer tudo, mas aí não vai dar certo mais. Porque aquela criança já cresceu acostumada a fazer tudo que ela queria. Ela cresceu acostumada, tudo na hora dela, tudo no momento dela, do jeito dela. Na educação de filhos, existe um princípio chamado o princípio do funil. O funil ele tem esse formato. O que acontece? Você tem que trabalhar a educação de filhos, a educação de crianças como um funil. Conforme a criança vai se tornando mais velha, ela vai ganhando mais direitos e tendo mais liberdade. Quando é uma criança, quando é um bebê, uma criança muito nova, você tem que falar para ela o que ela faz. Porque ela vai começar a entender qual é o papel dela, que ela precisa obedecer e honrar aquela pessoa que é responsável por ela. E ao longo dos anos ela vai ganhando liberdade, com sabedoria, porque ela vai entender quais são as coisas boas, ela vai entender os princípios bíblicos. Nós precisamos aprender a educar os nossos filhos. A palavra de Deus nos diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela jamais se desviará dele. Jamais se desviará dele. Nós precisamos aprender a quebrar o nosso orgulho. Nós precisamos aprender a ser pais menos irados e tomar atitude. Nós precisamos ter atitudes, não ficar simplesmente parado esperando que as coisas aconteçam, mas quebrar o orgulho. Eu me lembro, no ano de 2015, eu fui fazer uma prova de corrida, uma maratona, uma meia maratona, no Rio de Janeiro, e eu conheci um rapaz tomando café da manhã, lá no hotel. O nome dele é Aldevan. E ele sentou comigo na mesa do café da manhã, com uma Bíblia. Perguntou: posso sentar com você? Eu falei: pode, claro, fica à vontade. Então ele pegou a Bíblia, colocou na minha frente. E ele falava assim: ó, procura aí no índice e abre para mim em tal lugar e lê para mim. E eu ia e abria aquela Bíblia. E enquanto eu lia aquele versículo que ele falava, ele ia falando junto comigo. E ele falou uns 7 ou 8 versículos de lugares diferentes da Bíblia. E todo versículo que eu lia, enquanto eu lia, ele falava junto comigo. Eu não havia falado nada para ele que eu era pastor, não havia falado nada que eu era cristão. E ele continuou. E em determinado momento ele falou assim: você quer ser meu amigo? Eu falei: quero, claro. Você parece ser uma pessoa muito boa. Ele falou assim: para ser meu amigo tem que mastigar a Bíblia. Eu falei: tá bom então, vamos lá. Falei assim: posso pedir para você ler para mim algum versículo? Ele falou assim: não, porque eu não sei ler. Por isso que eu peço para as pessoas lerem a Bíblia para mim, porque elas vão lendo e eu vou decorando os versículos. Um rapaz de 30 e poucos anos, agora deve ter lá os seus 40 anos, que anda com a Bíblia para cima e para baixo em todo lugar. O único momento que eu não vi ele com a Bíblia foi durante a prova que nós fomos participar. Que, diga-se de passagem, ele correu muito mais rápido do que eu. Em todos os outros momentos, ele andava com a Bíblia. E quebrava o seu orgulho, pedindo para qualquer pessoa que ele encontrasse, ler a Bíblia para ele. Para quê? Para que ele conhecesse mais e melhor a palavra de Deus. Ele não ficava dando desculpa. E ele tinha atitude. Hoje nós somos uma geração, nós estamos acostumados a dar desculpas e não termos uma atitude para que algo seja transformado, para que algo seja mudado.
nós precisamos aprender a tomar atitude. Assim como esse filho mais moço teve que tomar uma decisão e uma atitude, falar assim: eu não quero mais essa vida para mim, essa vida não é a que meu pai queria para mim. Então a minha atitude agora é de quebrar todo o meu orgulho, me humilhar e voltar para o meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos seus empregados. Atitude, assim como o pai também teve atitude, e não ficou falando: o que será que vão pensar de mim? Vão falar que eu sou frouxo, vão falar que meu filho usou tudo que eu tinha e aceitei ele de volta. Não, ele teve uma atitude de receber o seu filho de volta. Tanto que o filho tinha planejado um discurso. Se você olhar para o versículo 22, o pai nem deixa ele terminar de falar direito, mas o pai disse aos seus servos: depressa, corre, traga a melhor roupa e coloca nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Não deu nem para o filho terminar o que ele tinha preparado para falar para o pai direito. Porque o pai já correu e já teve uma atitude. Vem cá, meu filho, você é muito bem-vindo aqui de volta. Vamos colocar uma roupa limpa em você, um sapato, um anel, e a gente vai comemorar e vai celebrar. Vamos celebrar, porque você estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O filho voltou porque ele tinha aprendido o caminho que ele devia andar. Lembra que nós citamos esse versículo agora há pouco? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Nós precisamos quebrar o orgulho e mudar. E nós precisamos aprender a pedir perdão. E usar a palavra perdão, não é desculpa, é perdão. Perdão. Quando nós fazemos algo errado contra alguém, chega e fala: olha, me perdoa, eu errei. Não foi porque eu quis, ou sim, foi porque eu quis e agora eu percebi que eu estava errado. E eu preciso pedir perdão para você, porque esse não é um comportamento que é o correto. Esse não é um comportamento bíblico, não é um princípio que a Bíblia ensina. Precisamos aprender a usar a palavra perdão. O filho chega e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, versículo 21, que nós lemos agora. Já não sou digno de ser chamado seu filho. É interessante nós percebermos que ele fala: pequei contra o pai e contra ti. Pequei contra o céu e contra ti. Por quê? Existem tipos de pecado. Pecado contra o próximo, pecado contra Deus, por exemplo. Porém, todo pecado contra o próximo é um pecado contra Deus também. Quando você ofende seu irmão, você está ofendendo a Deus também. Sempre o pecado é uma ofensa a Deus. Então, quando nós vamos pedir perdão para alguém, nós temos também que pedir perdão para Deus. Quebrar o nosso orgulho com o próximo e quebrar o nosso orgulho com Deus. Deixar de ter uma vida de orgulho o tempo inteiro e admitir que nós erramos, admitir que nós falhamos, admitir que nós pecamos. Não podemos viver uma vida de orgulho. Alguns versículos que falam sobre orgulho. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, quando nós vivemos uma vida de orgulho, muito provavelmente na sequência nós vamos ser destruídos. Tiago 4,6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que se humilham. Deus concede a sua graça para as pessoas quando elas se humilham. Mas o orgulhoso, Deus se opõe ao orgulhoso.
Pense em um lugar onde você não quer estar, é do lado oposto de Deus, contra Deus. Imagina Deus olhar para você e falar assim: eu me oponho a você, eu me oponho ao seu comportamento, eu me oponho ao que você faz. Olha que coisa pesada. Mas aos humildes Ele concede graça. Mas o versículo que está em Mateus 18:4, portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Humildade, humilhação, nos torna grandes perante Deus. Mateus 23:12 diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, se orgulhar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quando nós buscamos o orgulho, o que chega para nós é a humilhação. Mas quando nós buscamos a humilhação, o que chega para nós é a exaltação de Deus em nossa vida. Eu sou orgulhoso, mas eu quero mudar. O orgulho quebrado nos aproxima das pessoas e nos aproxima de Deus. Que essa noite nós possamos entender que precisamos ter uma atitude de transformação, de quebrar todo o orgulho que está em nós. Se tem algo hoje na sua vida que você precisa quebrar o orgulho, faça isso hoje, não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Você precisa pedir perdão, você precisa perdoar alguém. Quebre esse orgulho. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é direta, dizendo que nós precisamos mudar todo esse nosso comportamento. Eu sou orgulhoso, mas quero mudar. Deixe o Espírito Santo fazer essa transformação na sua vida, para que através de você, a sua família seja abençoada, para que através de você, os seus amigos sejam abençoados, para que através de você, o nome de Deus seja glorificado. Eu sou orgulhoso, mas eu quero mudar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe para nós essa noite. Obrigado por essa reflexão que o Senhor trouxe a nós essa noite. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, sabe como nós somos orgulhosos e como muitas vezes é difícil quebrar esse orgulho. Por isso nós pedimos ao Senhor, Pai, nos ajuda, amolece o nosso coração, quebra o nosso orgulho, Pai, nos humilha, para que nós possamos ser exaltados junto ao Senhor, para que nós possamos ser exaltados, não para que nós sejamos louvados, mas para que o Seu nome seja louvado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se faz presente. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a ter atitude igual a esse filho que reconhece o seu erro, nos ajuda a ter uma atitude igual a esse pai, que corre em direção ao filho e o abraça, e não exige nada, porque é isso que o Senhor faz conosco. O Senhor nos perdoa sem exigir nada. O seu perdão é de graça para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a quebrar todo o orgulho, toda a altivez, toda a soberba, toda a arrogância, para que nós vivamos uma vida leve, vivamos uma vida segundo os seus princípios, para honrar e glorificar o teu santo nome. Esta é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? É bom nós meditarmos na palavra do Senhor, para orarmos e buscarmos no Senhor libertação para as nossas vidas, para que possamos ter direção, né, para os nossos dias, e que assim possamos viver alegre junto do Senhor. Eu quero, antes de passar aqui para as orações que foram feitos pedidos pelo Facebook, pelo YouTube, eu quero antes partilhar com os irmãos. Amanhã nós estaremos lá na igreja de Dracena
com o nosso estudo bíblico. E no sábado, então, nós teremos o nosso pagode e adoração, churrasco e adoração, seja o nome que as pessoas queiram dar, onde o que nós verdadeiramente queremos é unir a família. Então, se você quiser falar pagode e adoração, pode. Se você quiser falar louvor, churrasco e adoração, pagode, adoração, família, adoração, o que a gente quer é que você seja desafiado a acender a churrasqueira com a sua família, a estar junto na sua casa com os seus parentes, e você está interagindo conosco, que vamos estar fazendo a partir das 19h30 essa live especial para vocês. Teremos muitos brindes, teremos Bíblia infantil, Bíblia de adulto, óculos, temos artigo para churrasco, vai ter presente para a esposa, presente para o marido, mas o que a gente quer é o teu coração de presente para Deus. Então eu quero desafiar vocês a estar conosco, nesse sábado, adorando, louvando ao Senhor, junto conosco, vocês, quem assistiu aí os vídeos que nós fizemos antes do ensaio, viu que o pessoal levou mesmo a sério, está muito bacana, muito joia, então vamos abençoar e ser abençoado. Vamos, no dia 26, irmãos, já começar a falar, nós teremos o nosso culto de ação de graças. Então será feito no Vale do Sol para as 3 igrejas o nosso culto de ação de graças. Eu acho bacana, porque nos Estados Unidos a gente tudo copia do americano, E nos Estados Unidos, dia de ação de graça, eles param para poder celebrar essa data. E muitos pais ensinam seus filhos e fazer alguma atitude, alguma ação naquele dia que possa ter graça aos olhos do Senhor. E isso nós não copiamos. Essas coisas a gente não olha. Então, para nesse dia para a gente agradecer tudo que Deus tem feito pela nossa vida, tudo que o Senhor deu para nós e tem trazido ao nosso coração. A dona Cida pede pela sua irmã Maria, pelo Valdir, Vidal, Gisele, Rose, Bete, Laurita, Cícero, Mariazinha, Iracele e José. A dona Iracema pede pela Vera, que foi diagnosticada com câncer, que Deus possa dar cura. A Marli, pela sua vida, saúde, que Deus traga cura. Pela sua filha, que Deus abra a porta de um emprego. Pela Ângela, pela Fabiana, pela sua irmã também, que está em tratamento. Nós também pedimos pela dona Irecê, pela dona Yolanda, pela Wanda, pela dona Neuza, pelo Ney, pela Márcia, pelo seu Rubens, pela dona Odila. Nós pedimos pelo seu João Greco, pelo Milton, pelo Nilton, por todos os irmãos que precisam da mão de Deus sobre a sua vida. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos agora falar ao Senhor, clamarmos ao Senhor, para que Ele entre com a sua provisão sobre as nossas vidas, sobre as necessidades que estamos passando e principalmente as nossas famílias, os nossos amigos que se convalescem de enfermidades. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós estamos aos pés da Tua cruz, Senhor, para clamar pela vida, Senhor amado e querido, dos nossos irmãos. Pai amado e querido, olha a vida de cada um que está aqui se colocando diante do Senhor, aqueles que estão nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube, que precisam, Senhor, do toque do Senhor na sua vida, que o Senhor venha fazer isso nessa noite. Pai amado e querido, leva tudo aquilo que não provém do Senhor, toda angústia, toda lágrima, todo desespero, tudo aquilo que assola a vida desses irmãos, traga a eles a certeza da Tua soberania, do Seu domínio. Pai amado, é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Tu és soberano, Pai amado e querido, que isso possa atingir o coração desses irmãos e eles possam entregar e descansar, ó Pai, no Senhor, tendo certeza da Tua provisão, do cuidado do Senhor, ainda que seja no último segundo, ainda que para nós
parece que o tempo já passou, que já não há mais solução, que o Senhor intervenha, Pai, e mostra que o Senhor jamais chegou atrasado, como aconteceu na vida de Lázaro, quando todos pensavam que já não tinha mais o que o Senhor fazer, que já não era mais necessária a sua mão naquele momento. O Senhor mudou a história daquela família. O Senhor traz vida aquilo que parece ter vindo morte. O Senhor renova a nossa fé, a nossa esperança, que muitas vezes parece ter sido enterrada. Em nome de Jesus, Pai, entra na vida desses irmãos que estão aqui, que estão olhando, assistindo nós, ó Pai, pelas mídias sociais, que o Senhor ressuscite a sua fé, que o Senhor traga esperança e entre com a tua provisão, Pai, porque nada do Senhor é atrasado, do Senhor tudo vem no seu tempo. Olha para os irmãos que precisam de uma cura, olha para os irmãos que precisam de um milagre, estão lutando, Pai amado e querido, com enfermidades que assolam o seu corpo, que o Senhor possa tocar, ó Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, queimando todo tipo de enfermidade, tudo aquilo que assola, tudo aquilo, Pai, que tem trazido doenças, tem trazido problemas para a vida dessas pessoas. Tu és o Senhor que pode curar agora, Tu és o Senhor que aonde toca, regenera, restaura. Pai, em nome de Jesus, toca com a Tua cura agora na vida desses irmãos, para a honra e glória do Teu nome. Olha para a vida daqueles que estão enfermos, Pai, nas suas emoções, sofrendo com pânico, com a depressão, com a ansiedade, Pai amado e querido, pessoas que já não conseguem dominar mais as suas emoções, sensação de perca, de dor, em nome de Jesus, Pai, cura, restaura, entra com a Tua provisão nas áreas emocionais desses irmãos, Pai, toca no espiritual das nossas vidas e restaura a nossa fé, tira de nós toda apatia, tira de nós, ó Pai, toda descrença, tudo aquilo que tem vindo atacar as nossas vidas espirituais, enfermidades que são espirituais, nós lançamos por terra, agora em nome de Jesus, tudo aquilo que não é Teu, que tem vindo contra as nossas vidas nas regiões espirituais, sejam agora lançados por terra, para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu clamo a Ti pelas famílias, que o Senhor possa converter o coração dos maridos ao coração das suas esposas, o coração das esposas ao coração dos maridos, o coração do casal ao Teu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tudo aquilo que está trazendo desunião, separação, tentando acabar com as famílias, que o Senhor, Pai, venha entrar com a Tua provisão e dar unidade, dar amor, dar cuidado, dar carinho. Em nome de Jesus, restaura os relacionamentos, os casamentos, tira a soberba, tira a arrogância, tira, Senhor, tudo aquilo que traz ao coração do homem dureza e coloca um coração segundo o Teu, coração de carne, um coração dominado pelo Teu Espírito Santo. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, e nós queremos pedir pelas famílias no Brasil e no mundo, Senhor, que entre a Tua mão de graça, de misericórdia, de bondade, e que esses lares sejam todos restaurados para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu Te peço libertação, aqueles que andam cativos, aqueles que andam aprisionados por vícios, Pai amado, vícios das drogas, tantos vícios assolam a humanidade, que o Senhor é o único, Pai, que pode tirar essas dependências e trazer, ó Deus, uma dependência ao Senhor, uma dependência ao Teu Evangelho, a fé, algo que traz vida e não gera morte, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a Tua igreja sobre a face da terra, em especial olha para a igreja do Vale do Sol, a igreja de Bernardes, a igreja de Dracena, cresça essas igrejas em qualidade, em quantidade, que essas igrejas, ó Pai, possam entender o propósito de elas serem um dia criadas pelo Senhor para glorificar, para adorar, para se entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, Pai, olha para as nossas vidas e nos dê uma semana abençoada e que possamos
regozijar nas maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado com o louvor, com a ministração da palavra, com o momento de intercessão, e eu espero os irmãos no sábado às 19h30 com o nosso churrasco, adoração, pagode, muita alegria, muita festa, porque se tem uma coisa que crente faz é alegria e festa, porque Jesus ensinou a gente assim. As conversas de Jesus, as mais difíceis, foram em volta da mesa. Eu gosto da mesa. Mesa é um lugar de restauração. Em nome de Jesus, que possamos fazer isso. Fique com Deus aí na tua casa. Que Deus restabeleça a sua vida e que você possa receber o poder do Espírito Santo aonde você estiver agora, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e fique com o Espírito Santo aí na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, até amanhã, em nome de Jesus.